Olá, alunos, sejam bem-vindos ao Tira a Dúvida do Projeto Conquistar. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, sua professora do componente de Educação Física. Estou aqui para auxiliá-los nessa jornada do conhecimento rumo ao sucesso nos vestibulares. E agora convido vocês a fazer a leitura do título da nossa aula. Vamos lá? Bem, na aula 10, Educação Física, temos como título Tecnologia Amiga ou Inimiga. E como objeto de conhecimento, impacto das tecnologias digitais da informação e comunicação, TDIC, na formação social do sujeito. Muito bem, vamos agora à nossa dúvida? Muito bem, pessoal. Então, aqui como dúvida, nós temos, no que se refere à sua imagem, a mídia é amiga ou inimiga? Vou deixar aí um tempinho para vocês refletirem sobre essa questão e já já a gente volta. Muito bem, pessoal. Então, assim, para dar início aqui à nossa aula, né, vamos falar aqui sobre essa contextualização que a internet, que a globalização, né, tá trazendo para nosso dia a dia. Então, na atualidade, nós vivemos aí em um mundo completamente digital, onde é possível, né, a gente interagir com pessoas de outros lugares do mundo, fazer compras, prestigiar eventos, sem ao menos estar presente fisicamente nesses eventos, né, realizar pesquisas e até mesmo pagamentos com apenas um clique, ou às vezes nem precisa clicar, né? Às vezes apenas com um comando de voz a gente já consegue fazer determinadas tarefas no nosso dia a dia. Então, todo esse avanço tecnológico, ele traz aí uma praticidade para o nosso dia a dia. Imagina só, você, para se comunicar antigamente, sem tecnologia nenhuma, o que você precisava fazer? Escrever cartas, esperar com que essas cartas chegassem até o seu destinatário e receber a resposta. Então, olha o tempo que isso demandava. E hoje apenas, né, passando ali uma mensagem pelo smartphone, né, uma mensagem de voz, você já pode se comunicar com pessoas que estão ali do outro lado do mundo. Então, tudo isso facilita muito o nosso dia a dia, né, auxilia em processos que antes eram muito complexos. Porém, a gente precisa tomar um certo cuidado, né, para não transformar essas tecnologias que nos auxiliam, que facilitam o nosso dia a dia, em grandes vilãs. Então, falando aqui sobre as mídias digitais, como vocês vão ver, né, é o nosso tema central aqui da nossa aula. Nas mídias digitais, desde os mais simples, como os programas de televisão, canais da grande rede da internet e aplicativos que utilizam da inteligência artificial, têm grande poder de influência em muitas gerações, uma vez que impulsionam o consumismo e norteiam as tendências. Então, as principais tendências, como vocês vão ver, indicadas pela mídia são de moda, padrões de comportamento, cultura, arte e principalmente os padrões corporais. Estes últimos aí são quase que ditados, né, por essas mídias. E nesse contexto dos padrões corporais, é muito importante conhecer alguns transtornos alimentares que podem acometer os espectadores da grande mídia. Então, gente, assim, a todo momento, né, através da tecnologia, nós estamos ali expostos aos conteúdos que são passados por elas. E quem nunca, né, foi influenciado ali, por exemplo, para adotar um estilo de se vestir, um corte de cabelo, porque estava passando ali na novela, ou então porque um influenciador digital
começou a usar certo estilo, né, de vestimenta, adotou uma forma de cortar o seu cabelo, comportamentos também no seu dia a dia. Então, quanto mais nós somos expostos a esse tipo de conteúdo, mais influenciado nós somos. E como nós vimos aqui, essas mídias, elas influenciam esses comportamentos que nós adotamos durante o nosso cotidiano, e principalmente no que diz respeito aos padrões de beleza. É aí que a gente precisa tomar um certo cuidado. Então, a gente vai conhecer agora, né, quais transtornos alimentares podem ser ocasionados por conta dessas influências, né, de uma maneira que a gente não consiga controlar. Nós vamos ver aqui a primeira, que é a anorexia. Então, a anorexia nervosa é um transtorno em que a pessoa tem um medo excessivo de ganhar peso, provocando restrição alimentar e redução no consumo de alimentos, o que leva a uma pessoa perder significativamente o peso, né, corporal, e sem que ela note. Então, ela se olha no espelho, ela se vê sempre acima do peso. E isso acontece porque essa pessoa, ela apresenta, como vocês vão ver aqui na próxima cartela, uma alteração nessa percepção real do seu corpo e silhueta corporal. Então, como eu estava falando, ela se olha no espelho e se vê sempre acima do peso, o que faz com que ela adote, né, certos comportamentos compensatórios, né? Onde ela vai ali como principal sintoma se olhar no espelho e se sentir gordo, não comer para não engordar, contar as calorias da refeição antes de comer, evitar comer em público, fazer exercícios em excesso para emagrecer, tomar remédios para emagrecer, e isso vai ocasionar ali alterações do humor e do estado de ânimo. Então, na anorexia, a pessoa ela se priva da alimentação, né? Ela deixa de comer porque ela se olha no espelho, ela não se enxerga da maneira como ela realmente é. Ela se enxerga sempre acima do peso. Então, para compensar, para chegar, né, ao padrão corporal que ela quer, ela acaba se privando do consumo de alimentos. E depois a gente vai ver aqui sobre a bulimia, né, que já é diferente da anorexia. Na bulimia, ela é caracterizada por episódios frequentes de compulsão alimentar, nos quais há um consumo de grande quantidade de comida, seguido de comportamentos compensatórios inadequados. Quais sejam esses comportamentos? Forçar o vômito, usar laxantes ou diuréticos, ficar sem comer e praticar exercícios em excesso para tentar controlar o peso. Então, diferente da anorexia, a bulimia, há um consumo exagerado de alimento, né? E aí tem as atitudes compensatórias, que no caso, principalmente provocar o vômito. Então, esse transtorno, ele passa facilmente despercebido, sendo notado quando já se encontra em fase mais avançada. E os principais sintomas aí que para a gente ter atenção alterações do humor, praticar muita atividade física, comer grande quantidade de comida escondido, desidratação e alterações gastrointestinais, inflamação crônica na garganta, refluxo gástrico, cáries e sensibilidade nos dentes. Então, nessa ação de provocar o vômito, aquele ácido, né, gástrico, ele volta e acaba corroendo todo o caminho que ele percorre, causando sensibilidade nos dentes, causando essa questão do refluxo. Então, esses pontos para a gente tomar atenção quando as pessoas apresentarem esses sinais. Logo em seguida, nós vamos ver sobre a vigorexia, que também é conhecida como transtorno dismórfico muscular ou síndrome de Adonis, e é caracterizada por uma obsessão por ter o corpo perfeito, levando à prática exagerada de exercícios físicos. Então, diferente da anorexia, que a pessoa se olha e se vê sempre acima do peso, na vigorexia, a pessoa se olha no espelho e nunca está satisfeita com o seu corpo, o que faz com que ela adote certos comportamentos, como a prática exagerada de exercícios físicos, e quando ela vê que ela não está conseguindo alcançar esse objetivo, ela acaba, às vezes, optando pelo uso, né, de esteroides anabolizantes para auxiliar nesse processo. Logo mais nós vamos ver aqui sobre obesidade, que é uma doença de causa multifatorial complexa, definida como um aumento de tecido adiposo no organismo. É uma doença universal, crônica, de caráter progressivo, considerada preocupante para a saúde pública.
Então, baseado nesse conhecimento aqui que nós vimos sobre esses transtornos alimentares que podem acometer as pessoas que consomem, né, essas influências da grande mídia, vem aí os questionamentos. Ser ou não ser? Eis a questão. Então, nós temos aqui alguns questionamentos, né, para servir de reflexão. Devo ser magra como uma modelo? Devo seguir a dieta dos atletas? Preciso do shape dos artistas? Devo me aceitar obeso mesmo? Então, a mídia, ela pode até tentar dar a resposta, mas sabendo-se que esses transtornos são problemas de cunho psicopatológicos, com repercussão na autoimagem, estes necessitam de intervenção médica especializada e um olhar mais atento sobre eles para o tratamento. Portanto, é preciso compreender que essas doenças são de fato doenças e buscar tratá-las com o acompanhamento especializado. Para esses casos, o mais indicado deve ser uma intervenção com psicólogo, nutricionista, endocrinologista e medicamentos, caso haja a necessidade, obviamente. Lembrando que cada caso ele deve ser observado de modo particular e merece a sua devida atenção. Muito bem, então depois de todo o conteúdo, né, exposto aqui para vocês, eu convido vocês agora ao nosso checklist. Então, na nossa aula, nós vimos aqui, né, como a mídia ela influencia sobre os padrões corporais, principalmente, né? Nós vimos que cada vez que nós somos expostos, né, aos conteúdos que são dados através das mídias, das redes sociais, dos grandes canais na internet e também na televisão, a todo momento nós somos bombardeados com informações, não é mesmo? E essas informações chegam para a gente e a gente acaba adotando, né, esses estilos de vida, aquilo que é passado por eles, né? A gente acaba acrescentando no nosso dia a dia e isso interfere também positivo ou negativamente nos padrões corporais que são ditados por elas, né? Muitas vezes a gente olha ali os artistas, os influenciadores, né, com o corpo de uma determinada forma e a gente quer chegar àquele nível e às vezes não interessa o caminho que se percorra para chegar àquele objetivo, né, de alcançar, muitas vezes é um objetivo inalcançável, né, alcançar aquele padrão corporal que é exposto para a gente através das grandes mídias. Então é preciso ter um cuidado atento para esses comportamentos que nós adotamos, porque para não transformar essas mídias sociais, a tecnologia, né, ao invés de nos auxiliar, ser nossa amiga, como nós vimos, acabar sendo nossa inimiga, né, fazendo com que nós adotemos posturas e comportamentos que são nocivos à nossa saúde, como nós vimos também sobre os transtornos alimentares. Nós falamos aí sobre anorexia, né, que é aquele transtorno alimentar onde a pessoa se observa no espelho e vê que sempre está acima do peso, embora muitas vezes ela não esteja. E por conta disso ela acaba adotando comportamentos privativos, né, na questão da alimentação, que faz com que ela perca peso muito rápido e mesmo sem ela notar, sem ela perceber. Na questão da bulimia, né, ela já consome exageradamente uma quantidade de alimentos, né, e para compensar, né, esse consumo exagerado de alimentos, ela adota um comportamento compensatório, que provocar o vômito. Muitas vezes ela utiliza-se de remédios para emagrecer, de laxantes, para perder todo aquele conteúdo que foi ingerido de alimento, né? Então ela adota esses comportamentos, o que acaba prejudicando, né, causando ali o surgimento de refluxo, né, da sensibilidade nos dentes, enfim, tudo aquilo que nós já vimos ali durante a nossa aula. Vimos também sobre a vigorexia, né, que é quando a pessoa se olha no espelho e vê a sua imagem diferente daquilo que realmente
é, daquilo que realmente aparenta. Então, pela busca desse corpo perfeito, né, muitas vezes a pessoa acaba adotando uma prática de atividade física muito exacerbada, às vezes prejudicial à saúde, porque tudo que é demais acaba prejudicando. Então, por mais que ela já esteja ali com um corpo saudável, um corpo ok, ela acaba adotando uma rotina de prática de atividade física muito intensa, e quando ela se olha no espelho, ela não vê esse resultado que ela está alcançando, e às vezes acaba adotando também outros comportamentos, usando, por exemplo, esteroides anabolizantes para auxiliar nesse processo para que ela chegue ali no shape desejado, certo? Nós vimos também que a obesidade, que sim é uma doença, que é a doença ali do século, né? Porque essa facilidade que a tecnologia traz para o nosso dia a dia acaba influenciando também nos comportamentos, tornando as pessoas muito mais sedentárias, né? E nós vimos que existem muitos comportamentos ali que podem influenciar negativamente nessa questão da obesidade, ok? Então, agora nós vamos para a nossa dica. Então, como nossa primeira dica, anota aí nós temos que compreender quais são os transtornos alimentares e o quadro clínico, né, que é o primeiro passo para o diagnóstico e possíveis intervenções. Mas atenção, nada de autodiagnósticos. Como nós vimos ali durante a nossa aula, a presença, né, a procura, na verdade, por profissionais capacitados para nos auxiliar nesse momento é de suma importância. Nós não devemos, apesar de vocês já terem conhecido aqui, né, quais são os principais sintomas de cada transtorno alimentar, o autodiagnóstico ele não é recomendado. Se você acha que você precisa ou que você conhece alguém que esteja apresentando esses sinais, esses sintomas, se você observa isso, você deve ou você se encaminhar, né, a um especialista para de fato diagnosticar se você tem ou não tem esse transtorno, ou no caso de um conhecido, né, você indicar que essa pessoa procure uma ajuda especializada, ok? Porque é só dessa forma que vai se conduzir de uma maneira bem mais benéfica para sua saúde ou para a saúde desse conhecido, de forma a alcançar o objetivo esperado, que é fazer com que esses transtornos eles não se agravem, ok? E nós temos aqui no Anota aí 2, estabelecer padrões baseados principalmente em saúde e não em modismos. É o passo primordial para aceitação e mudanças. Então, como eu falei para vocês, nós estamos a todo momento sendo expostos, né, a esses conteúdos ditados pela mídia, a questão da moda, da beleza, dos padrões corporais, que é o nosso assunto principal aqui. Então, nós não devemos nos basear nesses modismos para seguir a nossa vida, para adotar comportamentos que vão ali alterar o nosso estilo de vida, ok? Nós temos que, sim, olhar para nós. Dentro da educação física, na verdade, nós temos o princípio da individualidade biológica. Esse princípio quer dizer o quê? Que cada ser humano é único, então ele vai apresentar características únicas e vai responder aos processos de uma maneira também única. Então, como seres únicos que somos, nós não devemos nos comparar com o outro. Cada pessoa tem a sua versão de saúde, tem a sua versão corporal, tem a sua versão de estilo de vida que melhor vai se adequar ao seu cotidiano, ok? Então, nada de comparação. E se você, por acaso, se acha, se encontra numa situação em que você olha para as pessoas que estão ali, né, na sua telinha do seu smartphone ou na TV, e você começa a se comparar, peça ajuda ao profissional especializado que vai poder lhe orientar de uma maneira mais prática, de uma maneira mais efetiva, né, para que você consiga ali ter uma boa relação com essa tecnologia que a gente não está fora dela, né? A gente está completamente inserida dentro dessa questão da tecnologia. Então, a gente tem que aprender a lidar com ela da melhor maneira possível. Então, agora convido vocês ao nosso encerramento, nosso momento final da nossa aula.
Muito bem, pessoal. Então, chegamos aqui ao momento final da nossa aula. Agradeço a participação de vocês. Espero que realmente vocês tenham aprendido, né? E agora eu convido vocês a nos acompanharem nas nossas redes sociais, aqui no @Centro de Mídias _AM e também pela hashtag Projeto Conquistar Seduc AM. Então, desejo a vocês sucesso aí na jornada dos vestibulares e até uma próxima oportunidade.